começa a fazer um pouco sentido. Somos uma mistura do que vemos, ouvimos e experimentamos. Opa! Você começa a ficar gordinho, o que acontece? O que vemos? O que Jesus explicou sobre o que vemos, sobre os nossos olhares? Mateus 6, 22. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então a lâmpada do corpo, ou os olhares que temos, é a luz que ilumina nosso ser. Se os teus olhos forem bons, a luz que há em ti é vida. Se os teus olhos forem maus, a luz que há em ti é trevas. A mesma situação, a mesma circunstância da vida podem ter diferentes significados, dependendo da forma que você olha. A mesma situação, as mesmas circunstâncias da vida podem ter significados diferentes, dependendo da forma que você olha. O exemplo mais prático sobre isso na Bíblia é quando Moisés está peregrinando com os hebreus no deserto, e eles estão chegando em Canaã, ou próximo do território de Canaã, e Moisés separa 12 homens. E esses 12 homens, que é um representando cada tribo de Israel, Moisés fala: vão lá e espiem, analisem, anotem tudo o que vocês puderem sobre a terra de Canaã, e voltem e me tragam um relatório, porque a partir das informações que vocês me passarem, nós vamos começar a traçar as estratégias, porque nós não vamos chegar lá só chegando e o povo vai sair. Não, vai ter confronto, vai ter guerra, e nós temos que conhecer o que está lá nos esperando. Então Moisés separa 12 espias e envia eles lá a analisar, a espiar, a conhecer, a reconhecer o território de Canaã. E lá vão os 12 homens por 40 dias. Depois dos 40 dias, aqueles 12 homens retornam, e Moisés solicita a eles o relatório. Moisés, fala a eles, conte-nos o que vocês 12 viram lá em Canaã. Fale tudo, não nos poupe de nada, queremos saber de tudo. E dos 12 homens, 10 deles, aterrorizados, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Olha só o que eles falam agora. E éramos aos nossos olhos
como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 31 em diante. Olha o que eles falaram, aqueles 10 homens: não dá, Moisés, desiste dessa ideia de tomar Canaã, para com isso, porque o povo que está lá é gigante, o povo que está lá é grande, é numeroso, é forte, consome até os seus moradores, não dá para nós, Moisés, desiste. E eles infamaram, ou seja, contaminaram grande parte do povo de Israel com essas ideias. Naquele instante, irmãos, o povo começou a murmurar contra Deus, como era de costume, né? O povo tinha essa mania, o povo hebreu: era melhor ter ficado no Egito, era melhor comer as comidas do Egito, era melhor ter ficado lá do que vir ao deserto para morrer na mão dos inimigos. E começou uma bagunça danada ali. Como consequência desse episódio, toda aquela geração que saiu do Egito, eles caminharam no deserto por 40 anos. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu peregrinando no deserto. A geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Eles estavam a um passo do repouso do Senhor. Eles estavam a um passo da terra prometida. Mas com aqueles maus olhos, o corpo deles, o ser deles, foram tomados de trevas. Em contrapartida, os outros 2 espias, dos quais conhecemos bem os nomes, né? Caleb e Josué, já tentando apaziguar a situação e com a fé que eles tinham, disseram: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente é garantido que vamos prevalecer contra ela. A terra ao qual a passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nesta terra e vai nos dar por herança, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Números capítulo 14. Os outros 2 espias disseram não. Caleb e Josué disseram não. Vamos subir contra aquele povo, vamos possuir a terra que mana leite e mel, é terra muito boa. Se Deus se agradar de nós, já é nossa esta terra. Não temas, Deus é conosco. Esses 2, Caleb e Josué e seus familiares, dos que saíram do Egito, foram os únicos a entrarem na terra prometida. Foram os únicos que saíram do Egito, caminharam 40 anos no deserto e entraram na terra prometida. Entraram no repouso do Senhor, provaram da terra farta, dos frutos em abundância, provaram da promessa de Deus em suas vidas. Olha só, irmãos, a situação foi a mesma para aqueles 12 homens, mas 10 deles tinham um olhar mau. 2 deles tinham um olhar bom, um olhar de luz. Olhares maus, repletos de trevas, de vitimização,
olhares de auto-boicote, de murmuração, de culpa, de rancor, carregados de escuridão, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será preenchido de trevas. Não haverá repouso para a sua alma. Não haverá nada que te satisfaça. Não haverá satisfação no teu ser. Se os teus olhos forem maus, não haverá contentamento. Só haverá amargura, dor e sofrimento. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo jaz em trevas. Se os teus olhos forem bons, repleto de esperança, gratidão, ânimo, coragem, vontade de viver, perdão, sem culpa, carregados de amor, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será preenchido de luz. Haverá repouso para a sua alma, haverá contentamento, haverá paz, terá vida fluindo, emanando dentro de você. Você será luz, você vai ser luz, você vai ser luz. Se os teus olhos forem bons, você será luz. Uma mesma situação, mas olhares que trazem significados diferentes. Eu sou uma mistura do que eu vejo, do que eu ouço e do que eu provo. Pergunte e responda a você mesmo agora, no seu interior. Sob qual perspectiva você tem olhado para a vida? Qual a leitura que você tem feito do mundo ao seu redor? Começando da sua casa, do seu trabalho, do seu dia a dia, do convívio seu com as pessoas. Qual a leitura que você tem feito? De que forma nós somos impactados através dos olhares, das leituras que fazemos? E pergunte e responda para você mesmo: qual a lâmpada que está acesa dentro de você? Luz ou trevas? O Evangelho, ele nos ensina a olhar para a realidade da vida, mas olhar com esperança, uma esperança que transcende, e nos habilita a poder falar ou ter dentro de nós esse sentimento que eu vou ler para você em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Isso aqui é olhar para a realidade da vida, porque a vida é dura, é difícil, não é fácil. Já lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus falou: vocês vão comer do suor do seu rosto, não vai ter moleza agora mais não. Por causa do pecado, da natureza, do mal que entrou. Então a vida é ruim mesmo às vezes, é dura, é difícil. Mas o Evangelho, ele nos ensina a olhar com esperança para as realidades da vida, para que em nós tenha esse sentimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? O tesouro do Evangelho, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte e em vós a vida. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, sofra, sinta dores, venha a agonia, a tristeza, a angústia, o flagelo, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, passam, mas as coisas que não se veem são eternas. É esse sentimento, é este o olhar para a realidade da vida, o olhar de esperança que o Evangelho traz. Se os teus olhos forem bons, você será luz. Se os teus olhos forem maus, você será trevas. Nós somos uma mistura do que vemos, ouvimos e experimentamos.